A paz do Senhor, expansão jovem, a toda a mocidade e a todos os irmãos que estarão participando aí desse estudo do nosso livro de Gênesis. Sabemos que o livro de Gênesis trata da criação. O primeiro passo do livro de Gênesis é a criação. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma, vazia. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, até que o Senhor lhe disse para que houvesse a luz. E a terra era somente água, e do meio das águas Deus fez com que saísse o continente terrestre, algo que a ciência chama de período da Pangeia, onde a terra tinha somente um continente. E ali o Senhor ele cria este grande continente, onde na terra ainda não tinha separação. E nesse período o Senhor cria as árvores, o Senhor cria os répteis, o Senhor cria os animais de grande porte, o Senhor ele cria os animais pequenos, o Senhor cria os peixes, e toda a criação foi feita. Até que o Senhor ele resolve criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, o primeiro Adão, e da costela de Adão Deus cria também Eva. Nesse período, a palavra do Senhor nos fala que haviam sobre a face da terra 4 rios. O primeiro rio é Pison, o segundo Gion, o terceiro Tigre, e o quarto rio se chama-se Rio Eufrates. Então nós entendemos que no Gênesis, Deus o Senhor ele cria o céu e a terra, tudo bem? Do meio das águas Deus faz com que surja o grande continente terrestre, um pedaço de terra muito grande, e do lado somente águas. E nós vemos que existe no meio desse espaço terrestre 4 rios de água doce. A queda do homem não se dá somente pelo fato de comer um fruto proibido, mas sim pelo fato da desobediência à ordem do Criador. A palavra do Senhor nos fala que após a queda, a tentação de Eva e a queda de Adão e Eva, vindo Caim e Abel, o ser humano ele passa a ter uma natureza completamente caída, uma natureza pecaminosa, onde o desejo do coração do ser humano era pecar. Você vai ver que um homem como Caim mata Abel, você vai ver alguns outros homens com sentimento perverso, e ali a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Gênesis, capítulo de número 4, sobre um homem chamado Enos, que quando Enos nasceu, dali em diante começou-se a invocar o nome do Senhor. De Enos, da geração de Sete, vem um homem chamado Enoque. Enoque era um homem que andava com Deus, e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus arrebatou Enoque e levou de corpo e alma para o céu. Enoque não foi visto mais porque ele andava com Deus e Deus o tomou para si. A natureza caída do homem fez que a cada dia o ser humano cometesse pecados mais graves diante do Criador e se afastasse da presença do Senhor, o que levou Deus a resolver destruir todos os seres vivos sobre a face da terra, achando Deus somente Noé como um homem justo na terra. E ali o Senhor usa Noé, através de Noé, Deus usa ele para construir a arca. Os animais entram dentro da arca, e ali entram 8 pessoas: Noé, a esposa dele, Sem e a sua esposa, Cão e a sua esposa, Jafé e a sua esposa, totalizando-se 8 pessoas dentro da arca. A palavra do Senhor nos diz: após 40 dias, 40 noites de chuva, uma grande extensão de águas, dias e dias ali de um grande dilúvio, ao passar mais de um ano, as águas do dilúvio baixaram, havia morrido todos os seres humanos sobre a face da terra, até chegou o dia em que era para o dia de Noé descer da arca, Noé sair da arca com a sua família. A Bíblia diz que Noé sai da arca com a sua família, houve ali o sinal de Deus no céu. Deus disse: eu coloco o meu arco no céu para que vocês venham entender que eu não vou mais destruir essa terra mais com água. Vimos até aqui a criação de Deus, a queda do homem e as consequências do pecado. A família de Noé, ela se reproduz de uma maneira grande, e da família de Noé, do filho de Noé chamado Canaã, vem um homem chamado Cush. Esse homem chamado Cush, ele tem filho que se chama Nimrod. Nimrod, no capítulo de número 10 do livro de Gênesis,
construiu a Torre de Babel. Nimrod constrói a Torre de Babel. Esse mesmo Nimrod é um dos homens dos quais vão se aglomerar ali com uma grande família de pessoas que há sobre a face da terra. A edificação da Torre de Babel é uma grande afronta contra a ordem do próprio Deus. O maior propósito da Torre de Babel é para que o povo não viesse a ser disperso sobre a terra. O propósito de Nimrod é que a Torre de Babel fosse um ponto de referência para que todos viessem a estar habitando ali, até o momento em que Deus vai chegar para desfazer os projetos do coração do homem. E ali o Senhor começa a mudar a linguagem do povo, de maneira que alguns que falavam supositoriamente o hebraico começam a falar uma linguagem aramaica, outros começam a falar uma linguagem grega, outros começam a falar o latim, outros começam a pronunciar a língua portuguesa, outros começam a pronunciar várias e várias linguagens, as quais o Senhor confundiu a língua de muitas pessoas naquele dia. E a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 10, e versículo de número 25, que naquele dia o Senhor, repartiu a terra. Toda a Bíblia Sagrada fala que o Senhor naquele dia repartiu a terra. Eu venho a entender que aquele grande continente qual havia sobre a terra, chamado Pangeia pela ciência, ele foi dividido, foi repartido. Hoje nós temos 6 continentes. O primeiro continente, continente ártico, nós temos o continente Oceania, nós temos o continente europeu, nós temos o continente asiático, nós temos o continente africano e nós temos o continente americano, totalizando 6 continentes sobre a face da terra. Assim o Senhor repartiu toda a terra. Tendo o Senhor dividido toda a terra e o ser humano tendo sido disperso sobre a face da terra, a palavra do Senhor nos fala sobre uma genealogia muito grande. A Bíblia Sagrada nos conta a história até chegar à história de um patriarca chamado Abrão. Mesmo diante do constante fracasso do ser humano, tendo o ser humano fracassado no jardim do Éden e fora do jardim, tendo o ser humano também fracassado depois do dilúvio, nós vemos a longanimidade de Deus e a sua constante misericórdia ao chamar este homem chamado Abraão para a sua obra. Abraão se encontrava na Mesopotâmia, em lugares desérticos, lugares difíceis, entre os rios Tigre e Eufrates. Este Abraão, o qual Deus, o Senhor, lhe faz promessa, uma história linda, a história de Abraão, o qual o Senhor disse: sai da tua terra, da casa do teu pai, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali tu serás uma bênção. Deus, o Senhor, faz uma promessa grande a Abraão. Deus, o Senhor, lhe faz uma promessa tremenda e Abraão sai da sua terra, da sua parentela. De Abraão vem a sua esposa Sara, e da sua esposa Sara, após Deus ter mudado o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara, o Senhor ele dá a ele um filho chamado Isaque. Isaac, ele tem 2 filhos, um chamado Jacó, outro chamado Esaú. E a palavra do Senhor nos diz que de Jacó vem as 12 tribos de Israel. Ele tem 12 filhos e uma filha. Esses 12 filhos de Jacó se transformaram nas 12 tribos de Israel, dentre os quais são os 12 filhos de Jacó. Esse filho de Jacó chamado José. José é vendido para o Egito por causa da inveja. Os irmãos de José tinham inveja dele porque ele tinha sonhos. Os sonhos de José eram sonhos de Deus. A história de Israel na terra do Egito vem nos demonstrando misericórdia de Deus, poder e redenção na vida do seu povo. Os sonhos de José acabaram levando toda a família de Israel, isso é, Jacó, à terra do Egito. A Bíblia Sagrada nos diz que assim passaram-se os anos, mais de 430 anos passaram-se, até que o Senhor vai levantar um homem chamado Moisés. Aí nós estaremos entrando já no livro de Êxodo.